1 Coríntios capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Primeira Coríntios 4, a partir do 1. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Esse é um texto que fala, que eu acho interessante aqui, que ele fala sobre a consciência. Embora em nada minha consciência me condene, embora nada minha consciência me acuse. E esses dias eu tenho pensado muito nessa questão da própria consciência, E hoje é um dia que a frase é muito latente, O voto consciente, Que tipo de avaliação nós estamos fazendo da nossa vida conscientemente? O texto fala a respeito dos ministros, o texto fala a respeito daqueles que levam a mensagem das boas novas, da postura dele e da própria consciência dele, do próprio estado de consciência do ministro, daquele que leva as boas novas. Mesmo que a consciência não condene, quem julga é o Senhor, quem vai dizer o que é correto é o Senhor, que nós também não podemos julgar, porque a consciência, ela não é compartilhada, a consciência ela é individual. A consciência, ela vai, quem vai definir a nossa consciência é a nossa história, é o que nós vivemos, é o que nós aprendemos, é a ética que nós definimos para a nossa vida. É quem vai definir a nossa consciência, aquilo que nós fazemos de certo, aquilo que nós fazemos de errado. É a nossa consciência quem vai limitar e regrar a nossa caminhada de vida. Em todas as áreas. A nossa consciência que limita a nossa carreira, como profissional, como estudante. A nossa consciência que traz os limites e os direcionamentos para a nossa vida em família. É a nossa consciência que faz com que a gente escolha um cônjuge. Porque todas essas coisas que a gente faz faz conscientemente. Por isso, muitas vezes, os pecados que nós fazemos, eles nos acusam na consciência. Não é porque nós pecamos sem saber, ou foi sem querer. Porque é consciente, todas as atitudes e ações que nós tomamos são conscientes. Tudo o que nós fazemos e aonde nós entramos, e aonde nós caminhamos, e todos os negócios e todas as coisas que nós fazemos, investimentos, são fruto da nossa consciência. Porque quando eu falo de consciência, a emoção também está envolvida na consciência. Às vezes a gente pega um bom vendedor e o cara consegue manipular a nossa consciência, através das nossas emoções, e nos faz conscientemente fazer uma compra. Porque a gente tem o poder de dizer não vou comprar, não vou fazer. Mas a emoção trabalha junto e nos leva a conscientemente fazer um investimento, fazer uma compra. E aí eu pergunto, como é que está a nossa vida espiritual dentro da nossa consciência?
A pergunta é, nós estamos nos deixando levar dentro das emoções que são geradas e conscientemente tomamos a direção de obedecer cegamente a algumas pessoas, alguns líderes, né, espirituais? Ou nós estamos dentro de um contexto onde não se usa mais a consciência? Porque já é comum, já é de praxe. Somos uma igreja bem livre, isso é um fato. Mas será que o nosso jeitão livre não está virando um novo jeito? Eu vou para o culto quando eu quero e ninguém me julga por isso, legal. Eu sirvo quando eu quero e ninguém me julga por isso, isso é bom demais. Eu estou saindo daquele jeitão religioso e estou participando agora de um jeito mais livre, mais bíblico, mais... Será que isso não está virando um novo jeito? Nada contra, né, o Ministério do Novo Jeito. Porque tem uma missão que se chama Novo Jeito. Um movimento que se chama Novo Jeito. Mas será que nós não estamos reformulando e criando um novo padrão? O problema não é criar um novo padrão. O problema domingo de manhã, dia de votação, é um problema. Mas o problema não é criar simplesmente um novo jeitão, mas é a consciência. Porque tem coisas que a gente vai fazendo, a gente sente que não é, mas a gente vai porque a onda está puxando, né? A correnteza está levando. E como é que nós estamos conscientemente com a nossa vida espiritual? A gente está sendo levado, a gente está sendo empurrado, ou nós estamos aqui nessa igreja consciente? Ou é isso mesmo que Deus quer de mim e eu tenho certeza que Deus quer que eu esteja aqui? Se é para essa comunidade que Deus me trouxe para participar e estar junto com os irmãos, ou eu estou vindo e gostei do jeitão, gostei da palavra, gostei do louvor, gostei do ambiente. E a minha emoção diz que eu posso escolher ficar aqui. Vou ampliar um pouco mais isso, a nossa vida cristã, de uma forma geral. Eu me converti um dia, entrei nesse mundo novo que se chama, né, mundo evangélico cristão, e emoções me fizeram continuar, e a minha consciência disse: vou ficar. E aí me acostumei com isso. Já estou há 40 anos dentro desse negócio, já estou há tantos anos dentro disso aqui, que a vida com Deus é essa. É domingo ir para a igreja, é de vez em quando fazer o jejum, é todos os dias quando acordar fazer minha oração, leitura da palavra, ou antes de dormir. É fazer caridade. Pô, legal, estou fazendo tudo direitinho. Estou fazendo tudo direitinho. E aí talvez, se eu encontrar o Senhor no caminho e dizer assim: Jesus, o que eu faço? Quanto é que eu tenho que dar para pagar a salvação? Porque todas as normas eu já cumpro. Vocês já viram isso na Bíblia? Um jovem rico que se encontra com o Senhor e diz: tudo eu já cumpri.
E aí, o que mais que eu tenho que cumprir para salvação? Porque era apenas um pacote. Era um pacote que vai se tomando decisões. E será que nós não estamos dentro de uma vida cristã chamada pacote de coisas que a gente faz e a nossa consciência está sendo levada no caminho? O que é esse negócio de igreja? O que é esse negócio de cristianismo? O que é esse negócio de religião? O que é esse negócio de vida em comunidade? Esse tema tem martelado muito na minha cabeça, sabe? E eu acho que a gente precisa realmente ser livre. Falo isso para a nossa igreja aqui. Eu acho que realmente nós precisamos ser livres. Livres não é fazer o que a gente quer. Entenda-se, ter liberdade não é fazer simplesmente o que a gente quer. Ter liberdade é conscientemente, conhecendo a Deus, obedecê-lo. Isso é liberdade. Se fazer escravo de Cristo, isso é liberdade. Não é eu não estou afim, eu não faço. Mas a liberdade me diz o seguinte: eu não estou afim, eu não quero, mas a minha consciência me diz que eu preciso fazer, eu preciso ir. Porque eu sou livre. Eu não quero amar as pessoas, mas a minha consciência, clara com Deus e vida com Deus, me diz que eu preciso amar. E aí eu me esforço. Viver em comunidade, eu não estou afim de ir para a igreja. Mas a minha consciência me diz que eu preciso estar com meus irmãos em comunhão. Olhar para eles, abraçá-los, amá-los, estar junto, cantar louvores, entregar o culto junto com eles. Porque isso faz parte da nossa construção de vida com o corpo. Conscientemente. Eu não estou afim de dar oferta nem dízimo. Mas a minha consciência não me deixa usurpar. A minha consciência não me deixa roubar. A minha consciência não me deixa me colocar em primeiro lugar. Isso é liberdade. Estava falando no aldeia, né, para os homens, e aí surgiu, dentro desse assunto, né, mais ou menos aí, eu citei a respeito do louvor, né, e perguntei por que a gente faz o culto do jeito que a gente faz. A gente faz um louvorzinho antes, ou um louvorzão, né? E aí depois vem a oração, né, pelos irmãos, e depois vem a palavra. E aí os avisos e a gente encerra. Eu já vi outras comunidades dizer que não, esse modelo está errado, tem que ser os avisos primeiro e depois a palavra. E a liturgia tem que ser uma, a liturgia tem que ser outra. O programa do culto tem que ser um, o programa do culto tem que ser outro. Mas a pergunta é, por que o culto? Por que a gente precisa de equipe de louvor? Não desmerecendo a equipe de louvor, não. E tem um papel fundamental e importante. Por que nós precisamos disso? Por que nós não precisamos nos ajuntar? É algo que nós consideramos como o ápice da nossa... eu não quero dizer religião não, mas a palavra é essa. O ápice da nossa religião se chama culto de domingo. Por quê? Por que a gente se ajunta assim? A gente olha para os ensinamentos de Jesus na Bíblia e ele nunca pediu isso. Gente, arrume um lugar, uma escola, um salão, pode cadeira dentro. E se reúnam lá, fica todo mundo sentado, um atrás do outro, assim, em fileira. Bote uma pessoa para falar e os outros para ficar ouvindo. Mas antes, faça uma musiquinha com meu nome, para me alegrar e tal. Façam isso aí. Inconscientemente estamos vivendo
Uma repetição, uma repetição, uma repetição. Sem saber o que estamos fazendo. Sem saber o que estamos fazendo. Sabe por que nós precisamos de louvor? Porque nós somos maus. Nós somos ruins. A nossa carne é ruim, é má. E nós precisamos que a música nos envolva, mexa um pouco com a nossa emoção e nos faça tomar uma decisão consciente de adorar a Deus. Porque se a gente já tivesse uma comunhão com Deus e não fosse tão ruim, meu irmão, a gente chegava aqui no culto para ver os irmãos, primeira coisa, a gente vinha no culto. Né? A gente vinha porque a gente ia passar a semana com vontade de encontrar os irmãos e ter comunhão. Isso depois de passar a semana toda enchendo o saco, ligando para todo mundo. Como é que você está? Tá tudo bem? Ó, tô aqui. Precisar de mim, me liga. Tô com saudade de você. Mas domingo a gente se encontra. Porque essa é a razão de a gente nos juntar, sentar aqui e estar junto. É por saudade uns dos outros. Porque nós somos um corpo. É por vontade de estar perto. Porque isso é coisa nossa, isso é da nossa da nossa comunidade. Isso é o que nós precisamos, não é o que Deus precisa. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos ter essa consciência e parar de fazer as coisas inconscientemente. Só porque é o padrão. Nós precisamos colocar sentido nisso. E aí a gente louva junto com a equipe de louvor, que também já passou a semana doida para estar aqui, com saudade uns dos outros, com vontade de adorar junto, de tocar e ministrar junto. E aí a gente tem um culto. Não simplesmente uma reunião. Domingo a domingo. Muitas vezes cansativo. Eu não estou afim de acordar hoje de manhã, dormir tarde ontem. Sábado, dia de aniversário, dia de festa. Fui dormir tarde que só. E ontem ainda inventaram um negócio do aniversário. Lá no condomínio, em frente da minha varanda. E aí você acorda, poxa, Deus entende, né? Deus entende. Senhor, recebe minha adoração. Sabe meu louvor aqui, mas tu sabe como é que eu estou. E a minha consciência não me faz levantar e dizer, eu preciso ir estar com meus irmãos. A minha vontade de estar junto com esse povo é muito maior do que o meu sono. À tarde eu durmo, recupero depois. Mas eu estar junto em comunhão é muito mais importante. Não é vir ao culto religioso, não é vir ao culto porque é um padrão, uma obrigação, uma coisa. Mas é consciente de vir ao culto, consciente do que está fazendo. Consciente do que estamos cantando. Consciente de a quem estamos adorando. Não é porque se você entrou nessa religião, não. E todo mundo faz e você vai fazer. E não existe uma forma correta de se fazer. E às vezes a gente briga, né? A gente, poxa, o menino espiritual está pulando. Olha, o menino espiritual tá chorando de joelho no chão. Olha o outro, frio, está ali parado no momento desse. Nem chorou. É o que o versículo 5 diz, né? Somos rápidos em julgar. Somos rápidos em julgar. Porque nós estabelecemos a nossa consciência, o nosso padrão. E o que está fora disso, nós consideramos errado. Estamos presos. Porque Deus é quem dá o padrão. Deus é quem dá a consciência. Se nós não temos vivência com a palavra, leitura, e mergulhar nessa palavra,
nós não vamos ter uma consciência saudável. E aí a gente sai julgando. No momento, no louvor desse, o cara não chorou, ficou paradão. E irmão, esse aí tá frio. Congelou. E a gente não sabe. Esse pode ser o jeitão dele de adorar. A gente não sabe como foi a semana dele de busca, de vivência, de adoração. Só porque ele não tem meu jeitão. A consciência. Conscientemente precisamos andar consciente de quem nós somos, de quem adoramos, de quem servimos, porque estamos juntos, porque somos igreja. Às vezes eu digo assim, eu não quero que a ICS se torne uma igreja como as outras. Não estou falando que as outras estão erradas. Eu estou falando que eu quero que Deus tenha especificamente para a nossa igreja. Porque cada um tem seu jeitão. Igreja tradicional, igreja pentecostal. E a gente vai se enquadrando de acordo com o nosso jeito também. Porque, gente, ajuntamento, comunidade, isso é coisa nossa. Nós escolhemos os nossos líderes. Muitas vezes, né, tem gente que impõe a liderança. Mas nós escolhemos. Porque a gente pode ficar ou a gente pode sair. Nós escolhemos a comunidade que nós vamos participar. Agora, resta saber se essa escolha é uma consciência em Deus, ou se é uma consciência, como eu já vi gente dizendo assim, eu estou participando da igreja X, porque lá o pastor não diz nada comigo, eu posso ter quantas mulheres eu quero, eu posso fazer o que eu quiser e o pastor não mexe comigo. Já vi isso, já vi essa frase. Não é esse tipo de escolha, é escolha consciente em Deus, sabendo o que Deus quer, sabendo o que Deus tem, sabendo o que a palavra orienta. E aí você escolhe pelo jeitão. Eu sou uma pessoa mais parada, mais tranquila, gosto de um órgão e uma música lírica, eu vou com a igreja bem tradicional. Não, mas eu sou uma pessoa que já gosto um pouco mais de uma música mais alegre, já gosto de movimentar. Eu era rato de pista quando era do mundo, porque eu posso vir para uma igreja onde a coisa é mais, né? É mais animada e tal, e a música é mais legal e a gente pode dar uma dançadinha na hora do louvor. Agora, né? Consciente que o que eu estou fazendo é para Deus, é adoração e tal. Existe tanta coisa que acontece, gente, quando a gente se converte. Eu conheci uma moça que ela tinha como é que chama? Bloco, né? De Fortal. E ela tinha um bloco de Fortal, não me lembro o nome, eu sei que era até bem conhecido. E essa moça era um trator. Ela organizava um negócio, organizava tudo, ela sozinha, organizava tudo e fazia acontecer, movimentava um monte de gente, aquela coisa toda. Essa moça se converteu. Sabe o que aconteceu com ela? Ela parecia uma bola murcha em terreno baldio. Não fazia mais nada, não movimentava mais nada. Ela dizia que ela só queria orar, buscar Deus. Não tinha mais contato com as pessoas, não movimentava, não. Você olhava para ela, depois de convertida, parecia que tinha morrido alguém, todo dia da família dela, porque era uma tristeza em pessoa. Não sei, talvez o jeitão da igreja que ela era, ou que ela pensava que era a vida cristã. Porque talvez ela pensava, ela só sabia o que não podia fazer, não podia mais participar das coisas lá. Mas quem ela era mudou completamente. E ela não era feliz. Isso era notório no semblante dela, que ela não era feliz. E estava participando, orando, se consagrando, porque era a prática da religião evangélica.
Mas conscientemente ela não fazia ideia do que era. Por isso que ela estava tão frustrada. E como nós estamos levando a nossa vida? Nossa vida é consciente ou nossa vida é apenas levada por algumas emoções? Eu acho que é isso que o texto, a Bíblia quando diz assim, os ventos de doutrina, né? É a falta da consciência, é a falta da sinceridade com Deus e ser consciente nas decisões que se tomam. Ser consciente. Isso entra também no lance do sim, sim, não, não, a sinceridade de dizer, porque quando eu sou consciente diante de Deus e tomo uma decisão consciente e ando consciente, eu dou meu sim, eu faço tudo para que esse sim permaneça. E se é não, é não. Consciência, consciência. Consciência se eu posso ou se eu não posso. Às vezes tem gente que dá sim com medo de magoar, né? Não, beleza e tal. Mas para mim eu considero isso um desamor. Porque isso é falta de sinceridade. Saiba dizer não, de uma forma legal, educada, mas seja sincero. Não, não dá para mim. Não, não posso. Mas a nossa vida espiritual precisa ser mais consciente. A nossa vida espiritual precisa ser mais sincera. A nossa vida espiritual precisa fazer mais sentido. Porque nós precisamos viver. Viver com sinceridade diante de Deus. Mergulhar na palavra. Mergulhar no conceito e na base e nos princípios bíblicos para tomarmos as nossas decisões conscientes. E começarmos a dar sentido, gente. Vir o culto, estar com os irmãos, participar de programação da igreja, PG. Precisamos estar mais conscientes naquilo que fazemos como comunidade, como pessoas que se enquadrou dentro da comunidade, que querem servir a Deus e buscar mais a Deus dentro da comunidade, contando uns com os outros dentro dessa comunidade. Não estou falando da instituição, ICS, estou falando de corpo, estou falando de igreja. Essa que é imaculada, essa que é alva, essa que está limpa e ordenada para o Senhor. Se nós queremos fazer parte dessa igreja, nós precisamos ter mais consciência do nosso culto. E saber que o nosso culto não é só no domingo. Consciência do corpo. Consciência dos irmãos de uns com os outros. Da responsabilidade que temos uns com os outros. Consciência do louvor. Consciência da adoração. Consciência da vida em Deus. Consciência. Consciência até dos erros que nós cometemos e assumimos. Como até já preguei aqui, né? Existe uma frase na ceia que é interessante, que é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e beba, e coma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não é uma busca de consciência. É o que o próprio texto está dizendo aqui. Na minha consciência não encontro nada que eu tenha errado, mas o Senhor é que julga. Porque enquanto depender de nós, enquanto depender da gente, vamos caminhar um caminho consciente, de acordo com a palavra, buscando as decisões, buscando o caminho correto, buscando os passos corretos. Porque pode ser que a gente peque inconscientemente, passar por uma besteira ali, porque de repente já estamos acostumados, mas o Senhor vem e julga, o Espírito Santo vem e revela, e a gente vai, e aí limpa mais uma parte e vai. Por quê? Porque nós só vamos nos livrar do pecado no dia que o Senhor vier nos buscar. Mas o fato é, a nossa consciência, ela está limpa diante de Deus.
Porque Paulo diz que o mal que ele quer, ele faz. O bem, ele não consegue. É um lance de querer. É um lance de consciência. Eu não quero mal. Eu não quero o que é ruim. Mas aí eu digo de novo. Não é porque eu estou afim de fazer. Mas é porque a minha consciência diante de Deus e da palavra me diz que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter comunhão, eu tenho que amar, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter amor, eu tenho que ser pacificador, consciente de que eu tenho que ser. Não é porque eu vou, se eu fizer, eu vou ser bonzinho e vou ir para o céu. Parece que foi o Papai Noel, né? Se eu for bonzinho, eu estou na lista, senão estou cortado. Até brinquei esses dias com uma amiga nossa de Brasília, falando de nome na lista, né? Ela dizendo assim, tu não mudou teu nome, porque o meu nome é Neardes, né? Eu ia mudar para Dino, porque todo mundo me conhece como Dino. Aí terminei não mudando. Aí ela, tu não mudou teu nome ainda, porque ela ia pegar meu nome, negócio das passagens que a gente vai para lá. Aí eu disse assim, não mudei ainda não, vai que quando eu chegar no céu, né, São Pedro pega e diz assim, não, seu nome é Neardes, está na lista aqui, seu no livro da vida está Neardes, você me, como dito, você não entra. Mas parece que a gente está buscando esse negócio na lista, né? Se eu for bonzinho, é consciência, gente. É escolhas conscientes. Não vamos nos deixar levar por essa onda gospel, né? Vamos nos deixar levar por esses ventos de doutrina. Como diz o popular, não vamos ser Maria vai para as outras, né? Porque está todo mundo fazendo, porque está todo mundo dizendo, porque agora é assim. Mas consciente de ter revelação na palavra e ver isso aqui, poxa, isso aqui Deus falou comigo, é desse jeito. Vou regar minha vida dessa forma. Vou caminhar assim. Consciente do que está aqui. Não estou afim de fazer. Vai ser difícil. Vai ser doloroso, mas é o que eu tenho que fazer. Nós não estamos atrás de uma vida confortável. E deixa eu dizer um negócio para você. Se você se converteu para ter uma vida confortável, meu irmão, está no lugar errado. Se você se converteu para ter vida de flores, de prosperidade, de acordo com os loucos evangélicos e o padrão do mundo, você está no lugar errado. Porque viver e lutar contra a sua própria carne é difícil. Meu. Não se deixar levar pela manipulação da emoção não é fácil. Não é fácil. Você perceber que você não pode juntar riqueza, porque, gente, dinheiro não dá em árvore. Se eu tenho muito, está faltando para alguém. Não tem mistério, não tem. E você tem uma consciência de saber que diz minha oferta não se diz respeito a 10% ao que você dá, mas o quanto você fica. Imagina que você ganha 10 milhões. Você vai dar 1 milhão de dízimo. Bom, se tiver alguém que dê, né? Ganhando 10 milhões, dê 1 milhão, porque o cara ainda acha muito, né? Dá 1 milhão de dízimo para... Estou falando dar para a comunidade, não. Estou falando bíblico, certo? Oferta bíblica. Você fica com 9, né? Não, você tem 1, você fica com 9. É muito dinheiro para uma pessoa. É muito dinheiro para uma pessoa. E a consciência, como é que fica? Eu dei os 10, foi 1 milhão. A consciência está limpa. Vai para a Bíblia, vai para a palavra, vê se a consciência fica limpa. Não fica. É
É isso que eu estou falando, gente. É consciência bíblica. Não é consciência de praxe, dizer, poxa, eu dei, poxa, eu já fiz aqui minha oração hoje, minha devocional foi feita, todo dia eu faço. Que qualidade de devocional consciente você tem? Meu toca-fita em casa só rola música evangélica. Bota o alto reverso aí, cara. Fita digital. Bota o alto reverso aí. Hein? Meu Denunciou. Não, meu Vision Laser só toca só DVD evangélico. Alto reverso. Reverso. Lado A e lado B, tudo é evangélico. É só virar. Mas o LP voltou, né? É quase gramofone. LP voltou e ainda é mais caro. Né? Relaxa. Enfim, eu só ouço música evangélica. Só leio livros evangélicos. E é glória a Deus, e é aleluia. E a consciência de vida com Deus no coração. Não tem nada de evangelho. Porque é só de praxe. Só de praxe. Eu conheço uma pessoa que ela atende o telefone já é mais gloriosa, Deus abençoe. Falta falar em língua no telefone quando atende. Mas ela não paga nenhum salário mínimo aos seus funcionários. E é uma empresária, bem-sucedida aos olhos de todos. Crentona que só. E a consciência. E a consciência. A gente pode até ir, né, ir justificando alguma coisa, né? Ah, porque eu não pago o salário do meu funcionário, mas eu dou oferta legal aqui e tal. Consciência, gente. Precisamos ser mais conscientes com a nossa vida cristã. Precisamos ser mais conscientes conosco mesmo. Ser mais sincero conosco. E andar uma vida consciente diante de Deus. Se estamos trabalhando consciente do que Deus quer conosco dentro do nosso trabalho, consciente, se temos contato com outras pessoas, se atento, Deus quer que em primeiro lugar venha o reino de Deus. Isso precisa ser consciente na nossa vida. Sentarmos um do lado do outro e convivermos e chamarmos de irmão. Essa palavra irmão, meu irmão, precisa ser mais consciente. O respeito um ao outro precisa ser consciente. Entender o jeito um do outro precisa ser mais consciente. Nossa vida, nosso dia a dia na família, nosso dia a dia como cristão, como pessoas que se consideram discípulos de Jesus, dentro da nossa família precisamos ser mais conscientes. E entender conscientemente, por causa da palavra, diante de certas situações eu me calo. Diante da palavra, de certas situações eu engulo o sapo. Consciente de que eu estou engolindo o sapo por causa do Evangelho. Amém. Consciente de que eu vou dar outra face por causa do Evangelho. Trazer isso mais presente para o nosso dia a dia. O comum é a gente fazer a besteira e depois, puxa, eu pisei na bola, e agora, Deus? Sabe por quê? Porque não trazemos essa consciência bíblica para o nosso dia a dia. Porque se isso estivesse latente, era rápido. Quem treina arte marcial aqui? Tem ali 2 ninjas. Arte marcial é um negócio que ele vai ficar automatizado depois de um tempo. Eu fiz karatê, mas só fiz até o primeiro kata, né? O Ian Shodan. Não deu para ir pro resto. Mas você repete, aquilo fica na sua cabeça, e quanto mais você treina, mais automático fica aqueles movimentos. É assim também a vida cristã. É prática.
prática, leitura, consciência, estudo, escreve, decora. Porque na hora da situação, sai automático. Na hora da situação, opa, dá aqui outra face. Peraí, não vou te dar um murro não, dê outra face aqui. Ó, bate aqui do outro lado. É automático. Alguém é grosseiro com você, alguma coisa, fala alguma coisa? Pô, meu irmão, me perdoe. Me perdoe, eu também te perdoo. Vai na paz, fica tranquilo, não tem nada no meu coração. É automático. Vai ficando automático a coisa. Eu disse para você que ia fazer, tá certo, eu vou fazer porque minha palavra é sim. Eu marquei com você, marquei tal hora, pô, meu irmão, desculpa, eu esqueci, mas eu tô lá. É acordar de manhã, no domingo de manhã, não tô afim, as costas dói, tô numa ressaca medonha. Mas eu tenho consciência de que eu tenho um compromisso com a minha comunidade, com meus irmãos. Eu vou. E aí, estando aqui, morrendo de cansaço, começa a adorar, a louvar e tal. Entendeu o que o louvor precisa? Não é porque Jesus pediu, não é porque a gente precisa. E aí é mais legal que o louvor seja no começo, porque a gente já chega naquele negócio e tal, paraná, e aí dá aquela animada, e conscientemente a gente diz assim, eu preciso dessa música, eu preciso do louvor, eu preciso dessas letras que me, né, eu preciso dos irmãos que estão ministrando para mim, com os instrumentos, com a voz. Eu preciso deles. Porque eu não estava afim de vir. Mas eu vim porque a minha consciência não permite que eu fique em casa dormindo e não tenha comunhão com meus irmãos. E aí eu venho, sento, fico na hora do louvor e tal, aquela coisa ou outra. Aí quando os irmãos vêm aqui para orar, eu vou orar por eles. Às vezes falta gente aqui. Gente, pode vir de 2, de 3, de 10 para orar por um. Consciência de que nós somos uma comunidade, que nós nos amamos. Porque não é, e amor não é sentimento, é um mandamento. Amor bíblico é um mandamento. São atitudes, são ações. E a prática leva à perfeição. Vai ficando automático. E a gente precisa praticar mais. Não é porque eu estou sentindo, não. É porque eu preciso. Eu tenho consciência de que eu preciso fazer. Porque a Bíblia me manda fazer. Porque a palavra de Deus me orienta e me direciona. E aí eu faço. E aí depois quando eu começo a fazer, aí eu vou começando a mudar. Aí a minha mente começa a renovar. Aí a minha mente começa a perceber, poxa, como foi bom. Como eu venci essa etapa aí. Eu estava com sono, cansado e fui, e estava lá com os irmãos e recebi até uma palavra de Deus que eu estava precisando muito. Como foi bom aquele momento de louvor ali que me deu uma animada. Ou como foi bom encontrar aquele irmão. Como foi bom ter contato com ele, ter a oportunidade de pedir perdão a ele, que eu tinha vacilado semana passada com ele. Ou como foi bom ligar para fulano e perguntar se estava tudo bem. Como foi bom eu dar dos meus 10 milhões, eu dar 9 milhões 990 milhões. Porque os 10 mil que eu fiquei, supri tudo para esse mês. Como foi bom eu me desapegar e me desprender disso. Como está sendo bom minha vida hoje, tão livre. Por causa da consciência na palavra. Como está sendo bom minhas devocionais e minha leitura bíblica. Por causa da minha consciência. Como está sendo bom eu firmar uma palavra e cumprir. Porque agora as pessoas me percebem com outros olhos. Sabem que eu sou um homem de bem e sabem que eu sou um homem que tem palavra. Como está sendo bom. E aí a gente descobre o prazer de viver a palavra. Porque a Bíblia diz, meditar nela de dia e de noite é prazer. É prazer.
Porque a gente percebe a mudança da nossa mente, a mudança da nossa vida, e a gente começa a dizer o seguinte: eu era assim e agora sou assim. Eu mentia, não minto mais. Eu errava, não erro mais. Eu pensava ali, né, numa coisa ou outra, e não tropeço mais. Por quê? Por causa da prática consciente da palavra de Deus. E a gente saber o que é noção, o que é emoção, o que é consciência, o que é vacilo mesmo. Porque tem hora que a gente pisa na bola porque a gente quer mesmo, consciente, pisando na bola. Volta, se arrepende, se levanta. Consciente, retorna para o caminho de novo. E saber o que nós estamos fazendo como crentes, como pessoas, como discípulos de Jesus, como comunidade, como igreja. Consciente da vida cristã. Porque Deus vai julgar. É isso que o texto diz. Deus é quem vai julgar a nossa vida. Nós precisamos olhar para a nossa consciência e dizer assim: não encontro nada. Não encontro nada que me condene na minha consciência. Combati o bom combate. Guardei a fé. Não encontro nada na minha consciência. O que eu precisava confessar, eu já confessei. O que eu precisava perdoar, eu já perdoei. Eu sou livre e posso viver em comunidade e amar meu irmão, meu próximo. E viver uma vida mais bíblica, consciente diante de Deus e saber que quando eu me levanto para me encontrar com os irmãos, ou quando eu ligo para o irmão meu, ou quando eu venho à igreja, eu sei o que é que eu estou fazendo consciente. Quando eu sirvo alguém, ou quando eu sirvo aqui, ou nas crianças, ou no mais sertão, ou no mais soco, em algum lugar, consciente do que eu estou servindo. Não é porque eu estou afim, não. É consciência. Amém.